Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos, sempre que eu vejo um encontro de líderes, pastores, pastoras, meu coração se enche de esperança. O mundo está muito fragmentado. O mundo está dividido. Ideologias, partidos, ambições. Mas a Igreja de Cristo é uma só. Nós somos um só povo. Nós somos um só rebanho. Nós somos uma só família. Não há nada mais lindo no mundo do que a Igreja de Cristo. Você chega no lugar onde você nunca foi outrora, vê pessoas que você nunca tinha conhecido antes, e com 5 minutos você se sente em casa. Só na Igreja de Deus acontece isso. Em tempos de crise, a igreja nunca deu marcha ré. Historicamente, a igreja avançou, cresceu, se fortaleceu. E a visão do líder é fundamental nesse momento. Porque enquanto tantos apostam no fracasso, enquanto tantos acham que vamos ter tempos sombrios, nebulosos, a igreja avança. Porque neste vozerio de pessimismo, a igreja tem uma palavra de segurança. Deus está no trono. As rédeas da história estão em suas mãos. E nós temos uma mensagem que não conhece fracasso. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mais do que nunca, você e eu precisamos estar encorajados. Porque a igreja, e só a igreja tem a resposta para esse mundo. Continue pregando, continue sonhando, continue aguardando coisas grandes de Deus. Empreenda grandes projetos no reino de Deus. Eu quero repartir com vocês um texto, e talvez eu vou ter que dividir esse texto em 2 partes, para não passar por ele com muita rapidez. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e eu peço que você abra. Nós vamos ler todo o texto agora, e vamos até onde o pastor vai me dar um sinal. Levantou a mão, comandante manda, o soldado raso obedece. Então, e aí dá uma parada e retoma depois. Atos 20, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, ou tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém. Bom, deixe-me colocar isto dentro do seu contexto. Paulo passara 3 anos em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Éfeso era a capital de uma província, a Ásia Menor. Na época, uma cidade metropolitana com mais de 300 mil habitantes, uma das maiores do mundo da época. Éfeso hospedava o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era uma cidade fortemente ligada ao comércio, porque a rota do mundo passava por ali. Éfeso era uma cidade idólatra, porque o templo da deusa Diana, além de ser uma beleza raríssima, era também o principal produto do comércio dos pessoas que chegavam e saíam de Éfeso, os turistas de Éfeso. Os nichos do templo, miniaturas do templo, era o principal produto de souvenir. Além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. Agora pensem comigo que Paulo chega ali em 3 anos. Sobrenaturalmente ele impacta a cidade, a ponto da idolatria recuar, dos feiticeiros convertidos queimar os seus livros em praça pública, avaliados em mais de 50 mil denários, a palavra de Deus prevalecer na cidade, e em 3 anos ele plantar igrejas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eu fico pensando hoje, com toda a tecnologia que temos, televisão, rádio, bíblias impressas, folhetos, internet, Facebook, Instagram, Zap, tudo mais. Um pastor chega numa cidade de 300 mil habitantes, em 3 anos, via de regra, nem conhecido ele é na cidade ainda. Não tem outra explicação para o êxito de Paulo em Éfeso, a não ser a obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Mas não foi fácil não. Ele chega a comentar, ao escrever à igreja de Corinto, enquanto estava em Éfeso, que ele enfrentou em Éfeso lutas, aliás, feras. Ele enfrentou tribulação acima da sua força, a ponto de desesperar-se da própria vida. Parece que quanto mais pressão a igreja enfrenta, mais a igreja avança, mais a igreja cresce. Sucesso no ministério não é a ausência de tensão, não é a ausência de pressão, não é a ausência de tempos difíceis. E então agora, depois de 3 anos, Paulo está saindo de Éfeso,
indo para Jerusalém para levar as ofertas que ele recolhera entre as igrejas antigas para os pobres da Judéia, em virtude da fome que assolou o mundo no período de Cláudio, imperador Cláudio. E então ele para aqui em Mileto, chama os presbíteros para uma espécie de discurso de despedida, onde ele vai abrir o coração e partilhar com eles suas instruções de como eles deveriam se portar na igreja. E esta palavra de Paulo com esses presbíteros, que ele chama também de pastores e de bispos, serve para nós hoje como que um farol a guiar os nossos passos, nos tempos turbulentos em que estamos vivendo. O mundo está em convulsão, estamos vivendo uma onda de cristofobia no mundo inteiro. Países que outrora tinham coragem e orgulho de levantar a bandeira do evangelho, parece que estão enrolando esta bandeira, se envergonhando dela. E é nessa hora, irmãos, que nós, pastores e líderes, precisamos nos levantar. Que as cortes recuem, que os parlamentos recuem, que os palácios recuem, a igreja não há de recuar, em nome de Jesus. E neste encontro com os líderes da igreja, Paulo vai mostrar alguns compromissos que você e eu precisamos ter. Eu quero partilhar com vocês 7 compromissos que nós devemos assumir hoje. Já assumimos, mas precisamos renová-los. Primeiro compromisso do líder, confira comigo aí, versículo 19, é o nosso compromisso com Deus. Olha o verso 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A pergunta elementar, básica, mais essencial e não óbvia é: a quem estão servindo? Porque é possível que a gente entre para o ministério, realize o ministério com motivações equivocadas. Servimos a nós mesmos? Servimos à denominação? Servimos à igreja? Servimos a grupos da igreja? A famílias da igreja? A quem estamos servindo? Porque quem serve a Deus não depende de aplausos e nem se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus não está atrás de holofotes. Quem serve a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem serve a Deus não tem medo de perseguição. A quem estamos servindo? Porque se isso não estiver claro no nosso coração, irmãos, nós podemos até fazer uma grande obra, mas a motivação não é boa, não está certa. E vocês sabem disso, Deus está mais interessado em motivação do que em ação. O fato, entretanto, de nós estarmos a serviço de Deus, não significa que vamos ter vida fácil. Ele diz, pelo fato de estar servindo a Deus, ele tem que fazer isso com humildade, ele tem que fazer isso com lágrimas, ele enfrenta provações, ele enfrenta até ciladas. Há determinados problemas que você só enfrenta pelo fato de estar servindo a Deus, pelo fato de você não negociar princípios e valores. O mundo nunca vai nos aplaudir pelo fato de estarmos servindo a Deus, porque o mundo sempre odiou Jesus, e ele vai odiar Jesus em nós. É uma tolice da igreja pensar que se eu imitar o mundo, eu vou ganhar o mundo. Não, o mundo está farto dele mesmo. Você só pode impactar o mundo quando você é diferente dele. A quem estamos servindo? Que o nosso coração, como cantamos agora, tem tudo a ver com Ele, que o nosso coração seja totalmente dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas.
não é o nosso nome, não é a nossa denominação, não é a placa da nossa igreja, não é o nosso ministério, é a glória dele. Nós estamos a serviço dele, nós somos servos dele, nós somos embaixadores dele, nós somos chamados por ele, nós vivemos para ele, para a glória dele, e é isso é a essência do ministério. Segundo compromisso, compromisso com nós mesmos. Olha comigo, por favor, o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha o verso 28, a parte A: atendei por vós. Ô irmãos, isso é tão importante. O que Paulo está dizendo para esses irmãos é o seguinte: olha, vocês conhecem, o dia que eu cheguei aqui, lembram-se disso, pois a minha vida, minha postura, meu ministério, meu trabalho, minha conduta, minhas ações, minhas reações, minhas decisões, desde o primeiro dia até o último dia, hoje, que eu estou indo embora, teve consistência, não houve zigue-zague, altos e baixos, não foi um tobogã. Em outras palavras, a vida do líder é a vida da sua liderança. Seu ministério tem exatamente o tamanho da sua vida. Há um ditado na língua portuguesa que diz que a última impressão é a que fica. No ministério não pode existir a última impressão, é a primeira, é a segunda, é a última. Tudo precisa estar na mesma régua. É claro que você e eu somos sujeitos a falhas, a erros, a pecados. É claro que Paulo também não está aqui defendendo o perfeccionismo, no sentido de que o líder não peca, o líder não transgride. Não, nós somos pecadores. Aliás, quanto mais santo você for, mais consciência de pecado você tem. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados não foram as pessoas que mais pecaram, foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. Paulo chega a dizer: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o menor dos santos. Aliás, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida, do nosso coração, das nossas motivações. Por isso Paulo diz: atendei por vós. Talvez a ovelha mais difícil do rebanho é aquela que nós vemos diante do espelho. Se nós não pastorearmos a nós mesmos, nós estaremos desqualificados para pastorear todo o rebanho de Deus. Por quê? Porque os pecados, se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Isso porque os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque o líder denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E mais danosos porque quando um líder cai, mais pessoas são atingidas. Então Paulo diz: atendei por vós. Vigie a sua própria vida, pastoreie o seu próprio coração. E vocês que são pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, sabem disso. É mais fácil você pregar para uma multidão do que você pregar para você mesmo. Você confrontar a você mesmo, você enfrentar a você mesmo. Mas Paulo diz: atendei por vós. E ele dá o exemplo: vocês sabem como eu me comportei entre vocês, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, até o dia que eu estou me despedindo de vocês. Que Deus os dê graça, irmãos,
para manter o fogo aceso no nosso coração, para manter o óleo fresco na nossa cabeça, e para manter as vestes alvas. Terceiro princípio: o compromisso do líder com a palavra de Deus. Chama a sua atenção para os versos 20 a 27, e eu não sei qual a versão que você está usando, mas na minha versão, a versão atualizada, no verso 20 há dois verbos, anunciar e ensinar. No verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio. No verso 24 tem o verbo testemunhar. No verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio. E no verso 27 tem o verbo anunciar. Obviamente, todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. O pastor, o líder, precisa ser o homem da palavra, mestre na palavra, douto na palavra, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar é cortar em fatias retas, não fazer curva. Você precisa comer a palavra, se alimentar da palavra, amar a palavra. Nas palavras de Paulo, a primeira carta de Timóteo, você precisa se afadigar na palavra. Porque quem se alimenta de leite magro não consegue dar comida boa e consistente para o rebanho. E eu chamo a sua atenção agora para o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos lá ensinar, publicamente também de casa em casa. Chama a sua atenção para esse fato, ensinar publicamente também de casa em casa. Ou seja, ensinar para uma grande congregação e ensinar num pequeno grupo. Por que que isso é importante hoje? Para você não correr o risco de ser um pastor seletivo. O que é que eu quero dizer com isso? Cuidado para você não nutrir no coração a falsa ideia de que você é importante. Você não é importante, importante é a palavra. Importante é a palavra. Você passa, eu passo, nós passamos, a palavra de Deus permanece para sempre. Você é apenas um vaso de barro, o que tem valor é o que está dentro do vaso. Mas se você não tomar cuidado, você começa a achar que você é importante. E aí você começa a ficar seletivo. Ô irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. E vocês sabem disso. Você manda um convite para um pastor, ele não te responde, ele manda um questionário para você, manda um questionário. E lá no finalzinho, eu pergunto assim: quanto você intenta investir no meu ministério? Tudo aquilo antes do questionário só tem a ver com esse finalzinho aqui. Quanto você vai dar? Qual o cachê? Certa feita, fui convidar um cidadão para pregar, não consegui falar com ele porque ele estava blindado. Tem pastor que está blindado. Com muito custo consegui falar com a secretária, e quando eu fiz o convite, ela disse assim: não, nosso pastor não prega mais em igreja, só prega em grandes encontros. Eu não me contive, disse: então, fala para o seu pastor que ele é mais importante que Jesus, do que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Paulo ensinava publicamente e também de casa em casa. Pelo que me consta, Jesus pregou os seus melhores sermões para uma pessoa só. Então cuidado, pastor, para você não achar que você é grande. E ao receber um convite de uma igreja pequena, ou de uma igreja de bairro, ou de uma congregação de chão batido, não, lá eu não vou, eu sou agora um cara muito importante, eu só vou em grandes igrejas ou em grandes congressos. Para com isso.
Para com isso. Eu não estou dizendo que você não possa ser estratégico e responsável com a mordomia do seu tempo, estou dizendo isso não. O que estou lhe dizendo é para você vigiar o seu coração. Eu gosto e faço isso. Atenda algumas agendas propositadamente daquela igreja de baixar a portinha assim, ó. Faço questão. Para que você nunca passe essa ideia de que agora você é seletivo, só prega em grandes encontros, ensinando publicamente também de casa em casa. Mas outra coisa aqui, você tem uma igreja menor, uma congregação menor, não, eu vou chegar lá, vai ter 5, 10, 15, 20 pessoas, deixa eu fazer um estudozinho assim, meio sapecado mesmo, que tem pouca gente. Prepare-se, como se você fosse pregar numa grande cruzada, num estágio lotado, para pregar para 5, para 10, para 15, para 20 pessoas. Faça com excelência. Faça com excelência. Motivação. Mas há outra coisa que eu destaco. Olha o verso 21 agora comigo. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note você que no verso 20 ele estava ensinando. Mas no verso 21 ele está testificando arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo são os dois elementos da conversão. O que você notou aqui? Paulo é um mestre no verso 20 e Paulo é um evangelista no verso 21. Mas qual a importância de frisar isso aqui agora? É porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a vasta maioria dos pastores que estão saindo dos seminários diz assim: eu tenho o dom de mestre, mas não de evangelista. O cara não sabe o que é atravessar a rua, entrar na casa de uma pessoa e compartilhar Jesus. Ele é um bom evangelista do púlpito, faz um grande sermão, mas nunca entrou na casa de alguém, ou raramente vai e leva uma pessoa a Cristo. Na década de 80, uma frase ganhou o Brasil no mundo evangélico, alguns talvez se lembrem: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Essa premissa é parcialmente verdadeira. Por ser apenas parcialmente verdadeira, ela é totalmente falsa. Preste bem atenção nisso. Não é verdade que pastor não gera ovelha. Não é verdade. Pastor é um evangelista, sim. Pastor é um ganhador de alma, sim. Pastor não só ensina, pastor também testifica arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Eu não sei a realidade da denominação dos irmãos todos que estão aqui, mas via de regra, as igrejas hoje estão querendo mais performance, e em muitos seminários hoje ninguém mais dá uma aula, vai para um seminário se não tem mestrado, outros exigem doutorado. Lá no passado, quando eu fiz seminário, e não foi tanto tempo assim, um pastor de igreja dava aula, talvez tinha de fato um pouco de limitação no conhecimento, mas botava fogo no coração da gente, fogo no coração da gente. Hoje o que acontece? O professor de um seminário é tempo integral, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí ensina o pastor a ser um cara de gabinete. Ele é mestre, mas não é evangelista. Aí o cara tem doutorado, pós-doutorado e mais um porquê, e a igrejinha está desse tamanho e fica desse tamanho. Sabe por quê, filho?
Quem não semeia não colhe. Não adianta. Tem hora que eu tomo alguns sustos na vida. Eu chego para pregar, aí o pastor é uma pessoa de conhecimento bastante limitado. Diz: eu estou aqui há 5 anos, já plantei 40 congregações, estamos aqui com 5 mil membros. Dá vontade de ajoelhar nos pés dele. Ele falou: meu irmão, me ensina aí. Ensina aí. Eu não estou com isso dizendo que você não deva ser um estudioso, não. Eu acho que nós estudamos pouco. Pelo menos para sermos obreiros aprovados. Mas eu estou dizendo para você que só você estudar, sem o poder do Espírito Santo, sem fogo no seu coração, sem amor pelas almas perdidas, sem você sair do conforto do ar-condicionado e numa cadeira almofadada, para ir gastar mais as solas dos seus sapatos do que o assento dos seus bancos, não vai adiantar. Irmãos, o pastor é o exemplo. Se ele não é evangelista, ele não ensina o povo a evangelizar. Se ele não tem amor pelas almas, ele não ensina o povo a ter amor pelas almas. Se ele não tem paixão no coração por ver a igreja crescer, a igreja não vai crescer. A igreja é o espelho do pastor. As nossas ovelhas nos veem mais do que nos escutam. Agora notem mais. Quando chega no verso 27, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu amo isso aqui, sabe por quê, irmãos? Porque hoje, às vezes, nós estamos pregando temas da nossa preferência. Nós até pregamos a palavra, mas não pregamos toda a palavra. Nós somos seletivos. E eu não vejo outra forma de você pregar todo o desígnio de Deus, desculpem dizer isso agora, sem você conhecer e talvez experimentar com grande entusiasmo o que significa pregação expositiva. Eu, quando vou pregar numa igreja, via de regra, eu chego à conclusão na leitura do texto. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Eu leio o texto. Aí, terminou de ler a Bíblia, o povo faz assim, ó. Qual a conclusão que você chegou? Esse povo, primeiro, não está acostumado com pregação expositiva. Segundo, esse povo não espera que eu vou trabalhar esse texto. Terceiro, esse povo está dizendo para mim o seguinte: olha, não importa o que o texto diz, eu quero saber o que o senhor tem para falar. Quer dizer uma coisa para você, filho: o pregador só tem um compromisso, é ler a Bíblia, é explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não volta vazia não é a palavra do pregador, não é a palavra de Deus. Então, fortemente eu encorajo você, meu amado, a estudar a Bíblia, a expor a Bíblia, a pregar a Bíblia, a entender a Bíblia e levar o seu povo a amar a Bíblia. Quando você terminar um sermão, ninguém vai ficar encantado com você, vai ficar admirado com a beleza, a riqueza da palavra de Deus. Quarto princípio. Olha comigo, por gentileza, o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há 3 coisas que eu chamo a sua atenção aqui, fundamentais. Primeiro, vocação. Vocação. Ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo não é um voluntário. Paulo é alguém que foi chamado. Ele não abraçou o ministério por outras motivações. Ele foi convocado. Mas o que é vocação? John Joyce, no seu livro Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que muitos pensam que vocação é o seguinte: fulano tentou vestibular, hoje não tem mais, o Enem também, mistura Enem com vestibular. Vamos pensar na antiga. Tentei vestibular para medicina, não passou.
Aí o cara tentou vestibular para engenharia, também não passou. Aí ele tentou para advocacia, também não passou. Aí ele tentou para economia, também não passou. Aí dá um start na cabeça, claro gente, claro, olha aí, óbvio, Deus está me chamando para o ministério. Toda a porta fechada é porque Deus está me chamando para o ministério. Isso não é vocação, não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta. É o chamado de Deus para a sua vida. Isso é vocação. Algemas invisíveis. Você pode até tentar recuar, mas isso vai ser um fogo no seu coração. Vocação. Ô irmãos, quantas pessoas estão no ministério sem brilho nos olhos? Meu Deus, que loucura! Um dia eu estava numa reunião de liderança de pastores, de avaliação do trabalho do ano, e peguei o relatório de um pastor, e eu fiquei pasmo. Ele fez 35 visitas no ano. Uma igrejinha de 100 membros. Eu chamei o cidadão e falou, você deve ter errado aqui, eu acho que você botou os dados do mês no ano. Eu falei, não, do ano mesmo. Fui apertando o cara, apertando o cara. Falou, você estava, meu filho? Eu estava na internet. Ô irmãos, tem pastor que sabe tudo das igrejas dos colegas, tudo, mas não cuida da igreja dele. Ô varão, se você foi chamado, põe a sua alma nisso, põe o seu coração nisso, põe a sua energia nisso, põe a sua mente nisso. Você tem que pensar na igreja 24 horas por dia. Meu Deus, me dá estratégia, meu Deus, me dá sonhos, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Meu Deus, põe no meu coração a tua direção. Oh meu Deus, se tu me chamaste, eu quero estar por inteiro, por completo aqui nesta obra. Me perdoe de dizer isso, talvez eu possa até entristecer alguns aqui, mas tem muito pastor que o sonho da vida dele é ser vereador. O sonho da vida dele é ser vereador. Meu amado irmão, eu gostaria de dizer para você o seguinte, aquilo que Spurgeon disse para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não rebaixem de posto, vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Apaixone-se pelo ministério. Deus chamou você para a mais honrosa vocação do mundo, ser portador de boas novas de salvação. Segundo, abnegação. Olha o versículo 24 de novo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque enquanto ele estava indo para Jerusalém, levando muitas ofertas, era tanto dinheiro, que até o rei ficou interessado um pouco nessa grana. Tanto dinheiro, que alguém podia dizer, bom, esse povo vai fazer uma festa para Paulo em Jerusalém. E ele está dizendo, o Espírito Santo está me assegurando de cidade em cidade, que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Eu estou levando dinheiro, oferta, ajuda, socorro para eles, mas em resposta, o que o Espírito Santo está me garantindo aqui é que você é preso. Talvez se fosse hoje, dizem, bom, eu não vou lá não, eu vou mandar uma comitiva levar o dinheiro, não vou lá nada, para que eu vou para lá? Estão querendo me prender? Mas não vou. É nessa conjuntura que ele diz, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, o ministério tem muitas alegrias. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor em todas elas. Mas não tem ministério sem luta, não. Se você quer viver uma vida mansa e tranquila, então desista do ministério. Tem luta sim. Quem está procurando ministério para ter segurança econômica, status social, prestígio, desista. Ministério é para gente abnegada,
Para gente que diz que não importa o que vai acontecer comigo, eu quero ser pastor. Não importa o que vai acontecer comigo, eu quero continuar pregando. Não importa se problemas vêm, se a tempestade chega, se a perseguição vem, se as pessoas vão lutar contra mim, se vão falar mal de mim. Não importa o que vai acontecer comigo pela frente, eu quero estar comprometido com esta vocação. A terceira coisa nesse versículo aí, e a gente dá o break que o pastor pediu. Pode seguir, pastor? Então vamos seguir. Vamos seguir. Tá. Terceiro ponto. Paixão. Vocação, abnegação, paixão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oh, amados irmãos, que coisa preciosa é você testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Você tem a garantia de que você não vai fracassar. Nenhum empresário tem garantia de que não vai fracassar. Nenhum comerciante tem garantia de que não vai fracassar. Mas você tem garantia de que você vai ter êxito. Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dos exemplos para mim mais fantásticos é o que Paulo dá na carta aos Filipenses, quando ele está encerrando a carta no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que era a casa de César? Era um antro de corrupção, de traição, de prostituição, de violência, onde tinha harém de homens e de mulheres, onde os soldados eram treinados para matar crianças, velhos, grávidas. Era um lugar onde tinha os banhos públicos com muita promiscuidade. Era um lugar onde tinha altares aos muitos deuses. Um lugar que não tinha adjetivos para defini-lo, porque se Roma era a cloaca do mundo, não tinha adjetivo para caracterizar a casa de César. Eu estou falando de César aqui, é o Nero, aquele que mandou matar sua mãe, aquele que mandou crucificar os crentes, aquele que mandou queimar os crentes em praça pública, aquele que era louco a ponto de matar membros da sua família. E aí Paulo podia chegar lá e falar: não, isso aqui é jogar pérola aos porcos. E num lugar tão terrível quanto este, ele prega a palavra mesmo algemado, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões. Se você pregar a palavra de Deus num prostíbulo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus numa boca de fumo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus num bar cheio de bêbados, vai ter conversão lá, porque a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho uma paixão, é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ô irmão, deixe que esta palavra queime o seu coração, deixe que o ministério traga brilho aos seus olhos. Para de ficar lamentando, para de ficar reclamando do lugar que você está, da igreja que você está, da cidade que você está. Começa a glorificar a Deus, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num lugarzinho de chão batido, não importa se numa congregação de bairro, não importa se numa região rural ou numa grande metrópole. O importante é que, se Deus está ali, o deserto da Judeia pode ser o território de um grande reavivamento espiritual. Quinto compromisso. Olha comigo, por favor, o versículo 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então nós já falamos do compromisso com Deus, do compromisso com você mesmo, do compromisso com a palavra, do compromisso com o ministério.
vocação, abnegação, paixão. Agora, em quinto lugar, o compromisso com a igreja. Com a igreja. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para os colegas. Na igreja que você pastoreia, tem alguma pessoa complicada? Porque se não tiver, a gente pode fazer algumas transferências também, sem nenhum problema. Nenhum problema. Com todo prazer. Por que Paulo está dizendo atendei por todo o rebanho? Porque o pastor pode correr o risco de ter as ovelhas prediletas e fazer 10 visitas para uma ovelha no ano e nenhuma visita para aquela outra ovelha no mesmo ano. Há ovelhas que mordem o pastor, que escoiceiam o pastor, que abalou o pastor. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho. Nas palavras de um pastor mais experiente, quando Deus permite isso é lixa grossa, para dar uma limpada na gente, para botar a gente no nosso devido lugar, para você não achar que você está com uma bola cheia demais, vira um balão de vaidade. Atendei por todo o rebanho. Agora preste atenção, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui tem algo sublime para nós. Você conhece igreja onde o pastor é o chefe, é o dono, quem manda é ele, e não fica na frente não, que ele te arrebenta? Tem política de bastidor para ficar ou para sair? O que Paulo está dizendo é o seguinte: ou você entende que é o Espírito Santo quem te colocou ali, ou então você está fora do lugar. Não precisa de política de bastidor, nem precisa e nem deve. Quem comanda a igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. A igreja só tem um cabeça, só tem um dono. E o dono da igreja tem marcas nas suas mãos. Eu nunca esqueço uma cena, há alguns anos, com o pastor Aguiar Valvassouras, pastor da igreja Nazareno de Campinas. Eu estava no carro com ele, ele dirigindo, eu aqui do lado, o carona, e um pastor jovem atrás. O pastor jovem começou a contar do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, e durante alguns minutos eu falei: a minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, estava sendo repetido com exaustão. Lá pelas tantas, o pastor Valvassouras fez um gesto que me marcou. Tirou a mão direita do volante, botou a mão para trás assim, e disse: bota a sua mão aqui, filho. Aí o pastor botou a mão na mão do pastor, o pastor deu uma alisada na mão e disse assim: eu não estou vendo marcas de cravos nas suas mãos. Não só fala mais nada não, eu queria morrer. O dono da igreja tem marcas de cravos nas mãos. Ô irmãos, como isso é bonito, porque se você sabe que é o Espírito Santo quem botou você ali, você enfrenta a luta, você enfrenta a oposição, você enfrenta a perseguição, você enfrenta a traição, você vai para frente, você é um leão. Agora, não queira botar o homem na frente, não queira fazer política de bastidor, não, porque vai dar tudo errado. Tudo errado.
errado. E ele prossegue e diz assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. De quem que é a igreja? De Deus. A igreja não é sua, nem minha, nem nossa. Nós podemos e usamos apropriadamente minha igreja, como Paulo diz, o meu evangelho. Mas é óbvio, quando você diz a minha igreja, você não está dizendo que a igreja é sua, propriedade sua, porque hoje, irmãos, é um negócio esquisito. Tem gente vendendo a igreja, porteira fechada. O cara vende o templo, vende os membros, porteira fechada. Como se a igreja fosse uma empresa particular. Igreja de Deus. Quanto custou essa igreja para ele? Que ele comprou com o seu próprio sangue, porque o sangue do seu filho é o seu próprio sangue. Quando você compreende isso, amado, você começa a entender então qual o seu valor. Você está cuidando do alheio, você está cuidando daquilo que não é seu, você está cuidando daquilo que é de Deus. Você é um mordomo, você é um servo, você não é o chefe. O chefe é outro. O chefe está sentado no trono. E o chefe tem marcas de cravos nas suas mãos. Mas agora Paulo chega no verso 29, ele tem um alerta soleníssimo a fazer. Preste atenção. Você que tem talvez o hábito de grifar como eu, preste atenção. No verso 29 ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós, grife a expressão entre vós. Depois no verso 30 ele diz: e que dentre vós, grife a expressão dentre vós. Aí eu pergunto para você, no verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A pergunta é: os lobos estão dentro ou estão fora aqui? Os lobos estão dentro ou estão fora aqui no verso 29? Dentro. Vocês leram direito? Leiam outra vez. Leiam de novo. Os lobos estão fora, querendo entrar. Querendo entrar. Quem são os lobos? Os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que não trazem o ensino fiel das Sagradas Escrituras. Vocês acham que tem falsos mestres hoje? Tem lobos hoje? O que Paulo está alertando a você e a mim hoje aqui? Meu amado, você que é pastor, por favor, escute o que eu vou lhes dizer. Por favor, nunca convide alguém para estar no púlpito da igreja que Deus lhe confiou, se você não sabe quem é essa pessoa. Porque você é o responsável diante de Deus por esse rebanho. Nós vivemos dias complicados, de muitos itinerantes, e talvez você, meu amado pastor, deve passar por isso. O cara está passando, fulano, dia tal, estou passando na sua região, hein? Você não quer que eu pregue aí, não? Gente, desculpe se alguém faz isso, desculpe, mas não é uma boa atitude, se oferecer. Segundo, não pense que todo mundo que diz que é de Deus, de fato é de Deus. Deixa eu lhes dar um pequeno exemplo. Um dia eu estava em Vitória pregando, culto dominical, entra uma mulher muito bem vestida, bem trajada, com um pequeno séquito, com um pequeno grupo atrás dela. Sentou no terceiro, quarto banco, não me lembro direito, mas não sei como essa mulher mandou um bilhete para mim no púlpito, enquanto eu pregava. Terminei de pregar, abri o bilhete, e ela disse assim no bilhete: o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu quero que o senhor me dê a palavra, porque tem uma mensagem para esta igreja, da parte de Deus. Bom,
peguei o bilhete, li o bilhete, dobrei o bilhete, botei no bolso, terminei a mensagem, impetrei a bênção. Fui lá para a porta da igreja abraçar os crentes. Essa mulher, cuspindo fogo, chegou e botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje? E eu respondi para ela: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, mas pela sua petulância, eu sei que Deus não tinha uma palavra de Deus através da senhora para aqui não. Essa mulher fez um estrago na vida de muitas igrejas em Vitória. Então, irmão, você é o pastor da igreja, cuide desse rebanho, para que os lobos não entrem. Porque pode ter certeza, o lobo, ele sempre vem travestido. Ele não vem dizendo que ele é lobo. Ele não vem mostrando as garras. Ele não vem mostrando as presas. Os falsos mestres, via de regra, são muito amáveis no trato, são muito bonitos na fala. Eles enredam com o discurso. Cuidado do rebanho de Deus, proteja o rebanho de Deus. Deus colocou você ali como um vigilante das ovelhas, porque ovelha, é muito curiosa essa imagem da ovelha. A ovelha é um animal inseguro, míope, teimoso, e não sabe se proteger, não sabe correr, se cai num buraco não sabe se levantar sozinha. Ou você protege a ovelha, ou ela não tem capacidade de enfrentar o lobo. Mas termino agora então esse período com o versículo 29, olha aí comigo. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A expressão aí agora é dentre vós. Eu pergunto, o lobo está dentro ou está fora aqui? Está dentro, travestido, enrustido, disfarçado, querendo se levantar e se manifestar para fazer o quê? Para arrastar os discípulos atrás de quem? Atrás deles mesmos. Eles não formam discípulos para Jesus, eles formam discípulos para eles. Porque há dois tipos de grupo que gostam de ovelhas: é pastor para cuidar e lobo para devorar. Quantos de nós conhecemos história de pessoas se levantar de dentro da igreja para fazer um levante, um motim, e arranca pessoas, levam atrás deles mesmos? Cabe ao pastor, cabe à liderança da igreja cuidar disso, para que essas pessoas que estão ali, disfarçadas de ovelhas, mas não são ovelhas, não levem esse rebanho para o sacrifício. Deus nos constituiu não apenas como pastores, mas também como vigilantes das ovelhas que Ele nos confiou. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, o bom pastor. Que Deus nos ajude. 5 dos 7 princípios que Paulo transmitiu àqueles presbíteros da igreja de Éfeso: compromisso com Deus, consigo, com a palavra, com o ministério e com a igreja. Agora eu gostaria então de repartir com vocês os últimos 2 princípios que ele vai ensinar, e que certamente são oportunos e necessários para a nossa vida hoje. O 6º princípio está aí nos versos 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. O princípio aqui é o compromisso do líder com dinheiro. Com dinheiro. Esse é um ponto muito sensível, de muita atenção. E eu quero dizer por quê. Porque penso que há 2 extremos, polarização sobre esse assunto. O primeiro extremo, irmãos, é quando o pastor é motivado por dinheiro.
Jesus Cristo não chamou César de Senhor. Jesus Cristo não chamou nem mesmo o diabo de Senhor. Mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Diz que ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro exige tempo integral, dedicação exclusiva. E há muitos pastores que optam por esta ou aquela igreja, pelo critério do dinheiro. Talvez você e eu já tenhamos conhecimento, eu pelo menos tenho, de um pastor que chega numa igreja, com entusiasmo, comunica para o rebanho sua alegria em estar ali, de como Deus o enviou para ali. Daqui a 3 meses, ele recebe um convite de uma igreja maior, que paga o dobro do salário, e ele chega para a igreja e diz: meus irmãos, o Espírito Santo está me mostrando que Deus tem coisas mais amplas para mim. Quando toda motivação para ir da igreja A para a igreja B, foi o salário maior que vai receber. Eu não tenho nenhum problema com um pastor que sai da igreja A para a igreja B, recebendo um salário maior na igreja B do que na igreja H. Nenhum problema. A grande questão é qual é a motivação em ir da igreja A para a igreja B. Se a motivação é dinheiro, ele está dizendo o seguinte: o meu ministério está numa vitrine, quem paga mais leva. Isso é muito sutil. Deixa eu lhes dar 2 exemplos para clarear o princípio. Certa feita eu fui convidado para pregar numa das boas igrejas da nossa denominação, e eu não sabia que eles estavam em transição pastoral. Quando terminou o culto, a liderança da igreja me convidou para uma sala e disseram o seguinte para mim: nós estamos em transição pastoral, nós não sabemos o quanto o senhor ganha, a nossa igreja é uma igreja muito bem situada financeiramente, e nós pagamos o dobro do que o senhor ganha lá, não importa quanto é o seu salário lá, nós pagamos o dobro, precisamos que o senhor venha. E eu disse para aqueles irmãos: primeiramente, me sinto honrado com o convite, lisonjeado com a oferta. Entretanto, eu preciso dizer 2 coisas para vocês. Primeiro, eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor. Segundo, se eu vier para cá porque vocês estão me pagando o dobro, eu estou dizendo para vocês que eu tenho preço, que o meu ministério está numa vitrine, quem paga mais leva. Então eu agradeço o convite, mas eu não venho. Porque se fosse, a motivação não era a igreja, era o dinheiro. Que discurso eu faria para a igreja que eu era pastor? Meus irmãos, eu estou saindo porque lá vão me pagar mais. Segundo exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, fui convidado para pregar numa das grandes igrejas, e a oferta que me fizeram era 4 vezes o que eu ganhava. 4 vezes. Alguém me disse: você é louco não aceitar um convite desse? Fica aqui 5 anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. A grande questão é: quanto vale o seu ministério? Qual a sua motivação? Eu disse: muito obrigado, mas eu não venho. Eu tenho compromisso com o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo. Então, muito obrigado, eu não venho. Vigie o seu coração, meu irmão, para que o dinheiro não seja o vetor que vai governar suas decisões. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil, onde pastores e cantores evangélicos são tratados, às vezes, como astros de cinema. Pastores que exigem cachê para pregar. Cantores que só pregam se o cachê for muito bom.
E quando nós contribuímos para essa cultura, nós nos tornamos coparticipantes desse pecado. Eu não tenho nenhum problema de convidar um pregador, e eu sempre fiz isso, e honrar a pessoa que eu convido, com oferta. Agora, também tem outro princípio. Se ao convidar um pastor, diz, eu vou, mas o meu preço é tanto, ainda que a oferta que eu fosse dar, no meu coração estava definida maior do que ele pediu, eu desconvido. Muito obrigado. Você vir não. Porque ministério não é negócio. Pastorado, irmãos, não é troca, não é barganha. Se você atender um convite por causa da oferta que lhe foi feita, você questione a sua motivação. Questione a sua motivação. Volto a lhe dizer, você deveria aceitar um convite para pregar numa congregação que não possa lhe pagar nem a gasolina para você ir. Quantas vezes já fiz isso? E aprendi uma coisa, pastor, que eu fazia errado. Um pastor um dia me ensinou isso. Se você for pregar na igreja mais humilde, lhe der uma oferta de R$20, receba. Nunca rejeite uma oferta. Isso é orgulho. Ainda que, ao receber, você resolva fazer outra coisa. Agora eu recebi, eu gostaria, pastor, que o senhor pegasse essa oferta, comprasse um presente para sua esposa. Mas você recebeu. Não há ninguém tão pobre que não possa dar. Não há ninguém tão rico que não possa receber. Agora, nós não podemos contribuir com essa tendência, irmãos, de receber cachê, pregar por cachê, cantar por cachê. Não podemos fazer do ministério um negócio. O lucro não pode ser o vetor do nosso ministério. Mas lhes disse que há outro polo, um outro extremo. Primeiro é o pastor ser governado por dinheiro. O segundo extremo é quando a igreja não honra o pastor e lhe paga um salário de fome. Tem muita igreja, irmão, que o pastor, presidente, recebe um mega salário. Quem rala mais lá na ponta, paga para ser pastor. Biblicamente isso não está certo. O obreiro é digno do seu salário. Agora vamos ver o que Paulo diz aqui. Ele diz o seguinte: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Alguns dizem, está vendo? Isso aqui sim, isso aqui é exemplo. Paulo trabalhou, foi pastor, e não recebeu salário, e ainda ajudou as pessoas ainda. Esse aí sim. Calma. Paulo não está tratando de salário pastoral aqui. Se você quer saber o que ele pensa sobre salário pastoral, você tem que ler 1 Coríntios capítulo 9, lá ele trata do assunto, e ao tratar do assunto lá, ele diz, ele aplica o mesmo princípio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e diz que o pastor merece primícias, um salário de honra. Agora, o que ele está dando de exemplo é o seguinte: quando a igreja era munheca, mão de vaca, pão dura, e não pagava o salário para ele não deixava de ser pastor não, ele ia fazer tenda, ele ia trabalhar para ser pastor, porque ele não é pastor por causa de dinheiro, ele é pastor por causa de um chamado que ele recebeu de Deus. Então, se eu estou falando para um líder de igreja aqui hoje, que define o salário pastoral da igreja,
Meu irmão, não permita que o seu pastor tenha um salário de fome. Que o seu pastor não durma de noite sabendo como é que ele vai pagar as contas. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, vocês sabem que a igreja de Corinto é uma igreja rica, financeiramente muito bem situada, mas pão dura. A igreja de Corinto não pagou o salário de Paulo enquanto ele foi pastor lá 1 ano e meio. Enquanto Paulo estava lá, ele não falou nada. Depois que ele saiu, foi para Éfeso. De Éfeso ele escreve as 2 cartas aos Coríntios. E aí ele puxa a orelha da igreja. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Lá no capítulo 11, versículo 8. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ficaria com vergonha de receber essa carta. Olha aí comigo. Obrigado. 2 Coríntios 11, 8. Olha aí comigo. Paulo diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Que é isso, Paulo? Você era nosso pastor e outras igrejas pagaram o seu salário para você ser o nosso pastor? Vocês não pagaram. Outras igrejas, entendendo meu ministério, me sustentaram enquanto eu era pastor de vocês. Verso 9. E estando entre vós, ao passar privações. Paulo, você passou privação aqui, sendo nosso pastor? Passei. Vocês não pagaram meu salário. Olha, gente, eu passava em frente ao McDonald's todo de vontade, comer um lanche, não tinha dinheiro. Minha túnica rasgada, precisava comprar túnica nova, mandei costurar, remendar, porque não tinha dinheiro. Vocês não pagaram meu salário. Não me fiz pesada a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, Macedônia era gente pobre ou rica? Pobre. Supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você ser pesado. Em outras palavras, os irmãos pobres da Macedônia, ao ver eu ser pastor de vocês, passando privações aqui, me supriram. Era para ficar com a cara no chão de vergonha, não? Mas ele dá o tiro da misericórdia nessa igreja, no capítulo 12, verso 13. Olha o que ele diz aí. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Aí ele chama a igreja de Corinto da igreja inferior. A última nota mais baixa na avaliação de todas as outras igrejas. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Igreja de Corinto, de todas as igrejas, vocês foram a última escala, última nota. Nesse quesito, vocês não pagaram o meu salário, me perdoe a injustiça, devia ter cobrado. Trocando em miúdos, 2 coisas aqui que nós não podemos cometer. Primeiro, ser pastor movido por amor ao dinheiro. Segundo, a igreja que tendo condições de pagar um salário digno para o seu pastor, fecha a mão para o seu pastor e deixa o seu pastor passar privações e necessidades. Honre o seu pastor, cuide do seu pastor. Mas se você chegar numa situação onde falta provisão, vá trabalhar e continue sendo pastor. Agora Paulo está nos ensinando outra lição aqui. Versículo 35. Volta lá para Atos, por favor. Isso é tão importante, irmão, mas tão importante. Ele diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. O pastor precisa ser um exemplo de generosidade. Igreja generosa aprende com um pastor generoso. Na hora de entregar o dízimo, o pastor é o primeiro aí no gasofilácio. Vamos fazer uma oferta aqui para ajudar os pobres. O pastor é o primeiro a chegar no gasofilácio. Não adianta só pregar, tem que dar exemplo.
Oh, amados irmãos, como isso é fundamental, porque as nossas ovelhas aprendem muito mais olhando para nós do que escutando a nós. Generosidade é a alegria de dar. Estou falando de barganha não, porque tem muita gente hoje que dá com motivação errada. Se você der 900, você vai receber 10 mil. Bom, se a minha motivação é de receber 10 mil porque eu dou 1.000, minha motivação é dinheiro. Eu dou para a glória de Deus, eu dou para socorrer o necessitado. Eu sei que Deus é o Deus que retribui. Deus não fica em dívida com ninguém. Quem ajuda o pobre, diz Provérbios, empresta a Deus. A alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é lícito, vaza pelos dedos, é pura perda. Se você é generoso, Deus certamente vai multiplicar a sua sementeira, mas cuidado com a motivação. Deus está mais interessado em motivação do que em ação. Então, o líder precisa saber muito bem como é que ele cuida de dinheiro. Quer ver uma coisa muito simples? Desculpe dizer isso. Pastor, não cuide de finanças da igreja, sobretudo se você estiver sozinho. Mas eu sou honesto. Claro que você é honesto, mas a Bíblia diz que você tem que fugir da aparência do mal. Quando Paulo levantou aquela grande oferta entre as igrejas gentis para mandar para Jerusalém, perceba isso, ele não levou a grana não, não. Ele nomeou uma comissão para levar. Isso é transparência, isso é cuidado, isso é prevenção. Então, pastor, cuidado com dinheiro, cuidado com dinheiro. Não faça obra por amor ao dinheiro. E igreja, cuide do seu pastor, dando a ele um salário digno. Mas o último princípio, sétimo princípio, veja comigo, por gentileza, versos 36 a 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então o grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É a relação do pastor com a afetividade. Bom, Paulo estava em Éfeso há 3 anos. É claro que ele não chegou hoje e já nomeou presbíteros. Claro, ele plantou a igreja, relacionou-se com aqueles irmãos, discipulou aqueles irmãos. Depois eles foram eleitos presbíteros. Então tinha menos de 3 anos que Paulo se relacionava com eles. Tempo suficiente para eles criarem um relacionamento tão bonito, tão profundo, tão leal, que quando Paulo está se despedindo deles, num lugar público, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, demonstram afeto. Irmãos amados, eu tenho percorrido o Brasil, tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas, que se uma mosca voar, você escuta o barulho, e igrejas ultra-pentecostais, onde você tem que pedir calma, calma, calma. Sabe onde os pastores enfrentam mais tensão na igreja? Não é com as ovelhas, é com a liderança. Pastores com úlcera, pastores com insônia, pastores com depressão, pastores doentes emocionalmente, líderes que na igreja uma bênção, cantam, quando ficam ao redor de uma mesa, viram um monstro, quer subjugar o pastor, quer botar o pastor debaixo da sola do seu sapato. Pastor chega na igreja, primeiro dia, saudação, você está de passagem, nós somos daqui, então abra os olhos, quem manda aqui somos nós. Seus líderes precisam ser os seus amigos mais achegados. Eu estava pregando um congresso de pastor certa feita em Águas de Lindóia, e eu fiz uma pergunta. E a pergunta que eu fiz aos pastores foi essa: qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros? Seja presbítero, diácono, seu líder da sua igreja. Houve um silêncio sepulcral na sala, ninguém levantou a mão. Tomei um susto. Até que um mais corajoso levantou no fundo da sala e respondeu assim: beijar não beijei não, mas vontade de morder eu tive algumas vezes.
Oi, gente, nós temos que ser mais amáveis, nós temos que ter um pouco mais de mel. Mais de mel. Eu tomei um susto, pastor Fred, no dia que eu fui ordenado. Fui ordenado no dia 17 de janeiro de 1981, aliás, de 82, em Bragança Paulista. Terminei de ser ordenado ao Sagrado Ministério, todo animado. Chega um presbítero, muito querido, para me dar um conselho. Ele disse assim: olha, você é jovem, você é solteiro ainda, então quando você estiver cumprimentando as pessoas, e chegar uma mulher, estica bem o braço, estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Eu disse: meu irmão, primeiro conselho que estou recebendo, sinto muito, mas não posso obedecer, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que a Bíblia não me ensina isso. Segundo, porque eu não sou assim, eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim esse trem, não. Agora, o que eu vou prometer ao senhor é o seguinte: eu quero abraçar a criança, a adolescente, a jovem mais bonita da igreja, a senhora e a vovozinha de 90 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se a pessoa vier tirar uma casquinha, Cedão chega para lá também com educação. Não precisa ser indelicado, não. Com educação. Se você quiser tirar a casquinha, então bote a boca no pó e se arrependa. Agora, seja amável com as pessoas. Seja doce. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor é aquele que a criança corre e abraça as suas pernas e pula no seu colo. Trate os seus líderes com honra. Para de querer ser, esse aqui é meu protegido, é meu amigo, o outro lá, e começa a fazer política de bastidor. Para com isso. Ama seu povo, ama essas ovelhas. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem você prega. Eu escutei de uma estrela por aí afora: eu gosto da multidão, mas de gente não. Esse negócio de gente me encostar, me cumprimentar, me abraçar, não dá para mim. Aí sabe o que está acontecendo hoje? O cara chega para pregar, na hora que vai pregar, e acabou de pregar e racha fora. Mi svegliai con freddo da faccia, mentre Gaddina faceva festa da strada. Misi scarpe, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cori in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, e femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi: oh cammini presto, ci rispondi che no, cerco lo resto. Resto in un giorno che non vuole pensare, ma vuole campare, ridere, scappare. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate o profumo d'aranci. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in tagliazza. Fuori casa scatta vita, giorno ridiamente si sfila con una festa fatta pinnenti, ma restano da memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una rosa,